partes do seu território, ele também perdeu grande parte da sua população, principalmente a população masculina. Isso fez com que o desenvolvimento do Paraguai fosse comprometido desde aquela época. E essa Guerra do Paraguai, ela já tem mais de 150 anos. Então, a Guerra do Paraguai até hoje tem marcas no desenvolvimento do Paraguai. Bom, a principal característica do Paraguai, a principal atividade econômica, é o comércio que ele tem com o Brasil. Principalmente, tem um grupo de brasileiros que vão no Paraguai para buscar produtos. Essas pessoas aqui no Brasil são chamadas de sacoleiros. Eles vão, pegam os produtos comercializados no Paraguai e trazem para o Brasil para revender. Bom, mas esses produtos, eles são trazidos para cá, muitas vezes eles trazem eles de forma escondida, tentando sair da fiscalização. É o chamado contrabando. Mas o que é esse contrabando? Por que existe contrabando? Você não falou que o Paraguai faz parte do Mercosul? Então, se o Paraguai faz parte do Mercosul, por que esses produtos, quando eles vêm para o Brasil, eles são chamados de contrabando? Eles não poderiam entrar aqui sem pagar nenhum imposto de importação? Só que vale lembrar, lá na definição de um bloco econômico. O bloco econômico é a livre circulação de mercadoria que é produzida nos países membros. Nesse caso, esses produtos que são trazidos para o Brasil não são fabricados no Paraguai. São produtos que têm origem chinesa, são produtos que são fabricados em Taiwan, Singapura, entre outros países. Eles são comprados pelo Paraguai e revendidos ao Brasil. Por isso que trazer essa grande quantidade desses produtos configura como contrabando. Então, a pessoa que é pega, ela pode ser presa e o material é apreendido. O próximo país, Venezuela. A Venezuela, ela só entrou para o Mercosul em 2012. No caso da Venezuela, é um país que enfrenta graves problemas políticos. Lá existe uma grande disputa política entre dois grupos. Um grupo ligado ao presidente Nicolás Maduro, que foi o sucessor do Hugo Chávez, e existe uma oposição que quer tirar o Nicolás Maduro do poder. Porque o Nicolás Maduro ele tem mandato após mandato sido reeleito. A oposição alega que há fraudes nessas eleições. Mas a situação da Venezuela é caótica. A inflação é muito alta, falta de produtos, entre outras coisas. Uma das razões que explicam essa falta de produtos é o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Nesse embargo econômico, qualquer pessoa ou empresa que fizer comércio com a Venezuela está proibido de fazer comércio com os Estados Unidos. Por que eles impuseram esse embargo econômico? É uma maneira de tentar enfraquecer o governo do Nicolás Maduro e, ao mesmo tempo, tirá-lo do poder. Bom, mas vamos lá, sobre a entrada da Venezuela no Mercosul. Ela foi importante essa entrada. Por quê? A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Ela possui uma das maiores reservas petrolíferas do mundo. E ela faz parte da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Então, o petróleo, nós sabemos que é a principal fonte energética do mundo ainda hoje em dia. Então, a Venezuela é um dos maiores produtores desse petróleo. Muito bem. No caso, quando nós falamos sobre o Mercosul, alguns países são extremamente dependentes do Mercosul. O Brasil aumentou suas exportações para os países do Mercosul. Aumentou. Tem vantagem nisso? Tem. Mas o Brasil depende exclusivamente do Mercosul? Não. O Brasil tem outros parceiros comerciais. Por causa da nossa diversidade industrial, que eu já falei anteriormente, mas o Brasil não depende exclusivamente do Mercosul. Mas vou dar um exemplo de dois países, Uruguai e Paraguai. Esses países são extremamente dependentes do Mercosul. O Uruguai
55% das exportações do Uruguai são para o Mercosul. O Paraguai, 40% das exportações. Então, nesse caso, o sucesso do Mercosul é fundamental para esses dois países. E no caso dessas exportações, os produtos desses dois países estão destinados principalmente ao Brasil, que compra bastante dos dois. Agora, no caso, o Brasil, por que ele consegue exportar bastante para esses países, para os outros países? Eu já falei, nós temos uma indústria diversificada, coisa que os outros países não têm, os outros países do Mercosul. Uma outra coisa, essa variedade de produtos faz com que nós sejamos competitivos nesse ponto. Outra coisa que nós temos é o custo da energia e da nossa mão de obra é menor do que nesses países. Assim, dessa forma, nós somos mais competitivos do que esses países em relação ao comércio internacional, comércio entre eles. Muito bem. Agora, nós vamos passar a falar um pouquinho sobre o fluxo de mercadorias brasileiras. O que seria o fluxo de mercadoria? Seria o transporte realizado dessas mercadorias de um país para o outro. Então, o fluxo seria o transporte feito entre elas. Nós temos algumas opções. Observem nessa imagem que aqui ela contempla vários meios de transportes. Nós temos as ferrovias, nós temos o transporte aéreo, nós temos o transporte rodoviário, nós temos o transporte hidroviário, feito pelos navios. Então, cada meio de transporte tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, quando o transporte ele é realizado em pequenas distâncias, normalmente utiliza-se o transporte rodoviário, por ele ser mais fácil, a sua implantação ela é mais barata, então normalmente utiliza ele. Entre países vizinhos, normalmente o transporte é feito por rodovias, pelas razões que eu já expliquei. Agora, o transporte também, quando envolve distâncias maiores, utiliza-se o transporte hidroviário. Nesse caso, o transporte feito por navios. Observem nessa imagem o navio que está ao fundo. Olha a quantidade de containers que estão carregados nesse navio. Enquanto que uma carreta carrega apenas um desses containers, olha a quantidade que o navio transporta. Dessa forma, eles conseguem transportar uma maior quantidade de mercadoria gastando menos combustível. Por isso, esse transporte ele é mais barato. Apesar dele não ser tão rápido. É um transporte que demora um pouco, mas ele é mais barato. Já o transporte aéreo, ele é mais rápido, ágil, mas ele é mais caro, porque o avião transporta pouca carga. Muito bem. A distribuição dessas mercadorias, ela tem que estar relacionada com a localização daquilo que é produzido e o seu escoamento. Dessa maneira, próximo dos locais onde são produzidos vão estar localizados os principais portos, porque é o transporte mais barato. Então, uma das coisas, nós temos um porto para fazer o transporte de mercadorias. Vou dar o exemplo do Porto de Santos, que é o principal porto brasileiro. Se nós temos esse porto, o ideal, só localizando aqui, observem no mapa a localização do Porto de Santos. Observem que o Porto de Santos, ele está localizado, olha só, onde eu indiquei aqui. O Porto de Santos, ele é o maior porto brasileiro. Ele está localizado bem próximo da onde? Da cidade de São Paulo, que é a nossa principal metrópole, onde nós temos a maior concentração industrial. Isso facilita, diminui o valor do transporte feito dessas mercadorias. Torna-se de forma mais ágil, mais rápida. Então, nesse caso, a localização é importantíssima. Outra coisa que é importante, a interligação entre os vários meios de transporte. É importante você ter rodovias, ferrovias, ligando o local onde se produz e o local onde escoa essa produção. Vou dar um exemplo. O Porto de Paranaguá. Grande parte da produção
de soja feita no Brasil é escoada pelo Porto de Paranaguá. Mas imaginemos, essa soja sai do Mato Grosso do Sul. Ela tem que atravessar parte do Mato Grosso do Sul, o estado do Paraná, até chegar no Porto de Paranaguá. Se as rodovias que ficam nesse trajeto não forem rodovias boas, nós vamos ter perda de carga, nós vamos ter demora nesse transporte. Tudo isso vai encarecendo o fluxo dessa mercadoria. Encarece o frete, fica mais caro. O país deixa de ser competitivo. Se nós tivéssemos ferrovias ligando os dois estados, seria muito mais rápido e muito mais barato esse transporte. Bom, os principais portos brasileiros, eles estão localizados, como a imagem mostra aí, os portos de Santos, um pouco abaixo, Paranaguá, no estado do Paraná, e um pouco acima, o Porto de Vitória, também chamado de Tubarão, Porto de Tubarão. São os 3 principais portos brasileiros. Observem que os 3 principais estão localizados entre a região sudeste e a região sul do Brasil. Mas observem o tamanho do nosso litoral. O Brasil possui um litoral enorme, gigantesco. Era preciso que nós tivéssemos mais portos e esses portos fossem bem estruturados para que todas as regiões pudessem escoar essa produção. Então, você tem 3 portos excelentes na região sul e sudeste. E na região nordeste? E nas outras áreas da região norte? Nós já não temos esses portos tão bem localizados assim, ou bem estruturados. Então, esse é um dos problemas que causa o atraso no fluxo dessas mercadorias. Um navio que chega no Porto de Santos, ele tem que esperar vários dias até poder atracar para descarregar ou para carregar. Isso tudo encarece o frete. Se nós tivéssemos outros portos, esse desembarque seria muito mais rápido. Seria lucro para todo mundo. Bom, pessoal, dessa maneira nós estamos encerrando mais uma aula, uma videoaula. E fica aí mais uma vez a dica. Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de entrar em contato comigo. Na terça e na sexta-feira estou totalmente disponível para atender essas dúvidas de vocês. E as atividades, a Lucinéia vai colocar no site também. E essas atividades elas serão para a próxima sexta-feira, dia 17/4. Ok? Um abraço e até a próxima, pessoal.